Eu já li centenas de livros de marketing. Existem muitos livros muito bons, existem livros mais ou menos, mas a grande maioria são pura bobagem. Não servem para nada. Por isso eu fiz uma seleção aqui para vocês com alguns dos melhores livros de marketing de todos os tempos, que se você ler, certamente você vai enriquecer, vai economizar muitas horas da sua vida. Afinal, são muitos e muitos anos lendo para chegar a essas conclusões. Então, roda a vinheta, editor, que hoje você vai conhecer os melhores livros de marketing de todos os tempos. Fiz essa seleção da seguinte forma: eu separei os livros em 3 categorias. A primeira categoria são livros para elevar a sua consciência, para você ter mais consciência do seu eu do marketing, né? Saber mais sobre branding, sobre posicionamento. A segunda categoria é a categoria de histórias. É onde você vai aprender sobre storytelling, como criar uma narrativa melhor e como levar uma força poderosa que são a criação de histórias para os seus conteúdos. E exatamente o final, a última categoria é conteúdo. São livros que você vai ler e vai entender como produzir conteúdos de melhor qualidade para, quem sabe, viralizar no Instagram, para você conseguir trazer mais seguidores para o seu perfil e para, de fato, vender mais. Então, em cada livro, eu vou falar um pouco sobre o autor, eu vou falar sobre o livro, por que você deve ler esse livro, o que ele vai fazer com você, o que ele fez comigo também e a conclusão de cada leitura. Vamos lá para o primeiro livro e eu vou começar com a parte de consciência. Um livro que eu recomendo demais, principalmente se você não é um leitor muito assíduo, se você não tem costume de ler, é o livro Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. O Simon Sinek, ele é um consultor britânico, autor de vários best-sellers, como o próprio Comece pelo Porquê e o mais famoso deles, que é o Jogo do Infinito. O livro que eu gostei muito do Simon é o Comece pelo Porquê. Ele fala sobre propósito. Ele diz o seguinte: a tese do autor é que por trás de toda grande empresa, ele cita várias grandes empresas e mais comumente dentro do livro a Apple, o produto dessas empresas pouco importa. O que importa é o propósito que as segue. Então, segundo o autor, as pessoas elas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. E esse é o segredo de todas as grandes marcas, de todas as grandes empresas de maior sucesso em toda a história da humanidade. Então, o autor dentro do livro, ele traz a teoria do Golden Circle, né, o círculo dourado. Ele diz que você deve começar de dentro para fora. Começar de dentro para fora é começar pelo porquê, até como o próprio título do livro. Por que você faz o que você faz? Qual é o propósito do seu negócio? Depois você expande para como você faz, como que você distribui esse produto. E aí, por fim, é o que você faz. Entende que é só no final que você vai falar sobre o seu produto? Então vamos pensar o seguinte: eu, no meu caso, por que eu tenho um restaurante? Porque eu quero levar amor e boas lembranças para a vida das pessoas. Esse é o propósito da minha empresa. Como que eu faço isso? Por meio de refeições, para fazer com que essas pessoas tenham os melhores momentos da vida delas, e podem ser esses momentos ou não dentro do restaurante. O que eu faço? É um restaurante. Então você vê que se eu tenho bem centrado o core da minha empresa, o porquê da minha empresa, se eu tenho ele muito bem definido, eu posso expandir o meu negócio independente do produto que eu estou vendendo. Então, se eu digo que o objetivo da minha empresa é levar amor e boas lembranças para a vida dos seres humanos, isso significa que precisa exatamente ser um restaurante? Não necessariamente. Eu posso trabalhar no ramo do entretenimento, eu posso trabalhar no ramo da tecnologia, eu posso trabalhar no ramo da educação. Eu só preciso me lembrar o porquê do que eu estou fazendo. Então comece pelo porquê. É a nossa primeira dica de livros de consciência, para você realmente descobrir a essência do seu negócio. O segundo livro, você vai achar muito interessante eu trazer essa dica de livro como um livro de marketing, mas sim, eu recomendo imensamente que você leia esse livro se você trabalha com marketing, que é o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Esse livro aqui é um dos meus livros de cabeceira. Eu leio ele sempre, já li ele mais de uma vez e sempre pego ele para consultas. O Yuval Noah Harari, ele é um historiador, antropólogo, professor de uma grande universidade lá em Israel. O Harari, ele não inventou nada do que está escrito aqui, não são teorias criadas por eles, mas é um grande compilado de muitas informações sobre, como ele próprio mesmo diz, uma história da humanidade. Então ele vai pegar lá desde os primórdios, de onde nós surgimos até como nós estamos hoje. Como ele mesmo diz, como um macaco insignificante se tornou uma força da natureza. Mas Felipe, livro de marketing, por que você está me recomendando um livro de história e antropologia como marketing? Porque se você trabalha com marketing, se você tem uma empresa, se você tem um negócio, você lida com pessoas. E se você lida com pessoas, você precisa entender como as pessoas funcionam.
Então a tese do Harari aqui é explicar como que nós evoluímos. Eu não vou falar aqui tudo que está no livro, porque afinal você pode ver aqui, né, que é uma chulapa. Chulapa é engraçado falar isso. De quase 500 páginas. Então uma parte que é muito importante você entender aqui desse livro é que ele fala sobre que nós, seres humanos, somos em essência contadores de histórias. Nós precisamos de histórias para que a nossa vida tenha significado. É uma coisa que eu falo muito nas minhas aulas, talvez você já tenha visto aqui no canal que eu falo, que eu tirei aqui desse livro. Qual é a única consciência que nós temos diferente dos animais? E essa consciência é a consciência da morte. E por nós sabermos que nós vamos morrer um dia e os outros animais não terem esse tipo de consciência, nós precisamos de um significado para a nossa vida. E essa é a tese do Harari. Você vê que coisa profunda? Se você consegue compreender isso, você consegue entender como que funciona mais a mente humana. E se você vê que os seres humanos precisam de histórias para agregar significado para a vida deles, para que tenha um propósito, isso é muito importante, não é mesmo? Então você precisa aprender a contar histórias. Esse livro não vai te ensinar a contar histórias, mas ele vai te ensinar como funciona a mente humana. Se você gostar muito dessa leitura, eu recomendo que você leia outros livros do Harari que formam, podemos dizer assim, uma trilogia, né? A sequência do Sapiens é o Homo Deus, ele diz para onde nós vamos. Então ele vai falar sobre transhumanismo, ele vai falar sobre engenharia genética, ele fala sobre robótica, sobre inteligência artificial. É um livro intrigante e assustador também para você continuar pensando, para você viajar do que pode ocorrer no futuro. E o terceiro livro dele, que são as... agora eu não lembro agora exatamente, não sei o que pro século XXI. Deixa eu ver aqui. Caraca, pesquisa. Eu tenho sim, já li todos. E o terceiro livro dele, que é o Lições para o Século XXI, eu acho ele um tanto repetitivo, ele é um pouco menor do que os outros dois, um pouco, né, bem menor que os outros dois. Se você não tem muito saco para leitura, eu recomendo que você já leia direto Lições para o Século XXI. É meio que um resumão de tudo, é muito legal. Recomendo demais que você leia Yuval Noah Harari e Sapiens. Agora vamos para o terceiro livro, Darwin vai às compras, de Geoffrey Miller. Geoffrey Miller aqui, olha, professor de psicologia evolutiva na Universidade do Novo México e ele é PhD em Stanford. Esse livro aqui, ele é maravilhoso. Eu li esse livro em 2023 e para mim foi o melhor livro de marketing que eu já li na minha vida. Ele é complexo, ele é um livro assim, viajado, mas ele é essencial se você quer aprender mesmo sobre marketing. E basicamente ele fala sobre que nós compramos para fazer sexo. Exato. Eu tenho um mini documentário aqui no meu canal do YouTube, onde eu falo desse livro e você pode conferir aqui no canal, coloca aqui no card. Também tem um vídeo dele resumido lá no meu Reels do Instagram, se você quiser aprofundar mais sobre isso. Ele fala assim, ó, marketing é uma tentativa sistemática de satisfazer desejos humanos ao produzir bens e serviços que as pessoas vão comprar. Então basicamente aqui ele está falando, né, que marketing é desejo. Ele está dizendo que o marketing ele faz parte da nossa cultura. Segundo ele, ele fala que nós consumimos para algo que ele chama no livro de sinalização compíscua ou sinalização custosa. Significa o quê? Na natureza, animais, e nós nos incluímos nesses animais, nós gastamos calorias, né, nós gastamos energia para fins reprodutivos, ou seja, para a gente transar, né? A gente transa porque precisa se reproduzir, tá no nosso DNA e tá tudo certo falar transar aqui. Esse livro aqui faz você se sentir um merda, ele faz você sentir que você é um animal como qualquer outro animal da natureza e você tá comprando um monte de coisa de marketing como se fosse um bichinho ali querendo exibir as suas qualidades. É muito louco isso aqui. Se ele te ensina por que você compra, você vai aprender a vender. Não importa qual é o nível da tua compra. Segundo Geoffrey Miller, você tá sempre querendo mostrar para as pessoas o que você consome. Depois de ele ensinar, porque eu acredito que o objetivo dele aqui não é ensinar você a vender. Eu acho que ele ficaria até chateado da gente falando aqui, da gente utilizando as teorias que ele criou para manipular, entre aspas, a mente das pessoas. A ideia dele é propor que a gente tenha um consumo mais consciente, para você parar de comprar coisas para se exibir, tendo consciência disso, e começar a comprar coisas que você realmente precisa, né? Às vezes você precisa se exibir. Se você quer conseguir um par romântico, você precisa se exibir. Se você quer um bom emprego, você quer um bom trabalho, você precisa se exibir. Quando eu falo se exibir, tô em aspas aqui, tá, gente? Então, isso é muito importante. É exatamente o que ele fala. Ele fala assim, ó, tenha consciência da sua autoexibição, do seu auto-branding, segundo o que ele fala. Leia Darwin vai às compras
Esse livro é foda demais. Continuando aqui os temas sobre consciência de marketing, vou trazer um livro aqui que não tem nada de marketing, é um livro de história, uma biografia, que é Alexandre o Grande. O Philip Freeman, ele é um historiador, biógrafo, e ele escreveu a biografia de Alexandre o Grande, também de Júlio César. Eu li aqui a de Alexandre, e eu recomendo muito que você leia esse livro se você empreende, né? Alexandre foi um dos maiores conquistadores da nossa história, né? Alexandre, ele conquistou desde a Macedônia, que era um país minúsculo, ridículo, que vivia às margens da Grécia, e ele conquistou todo o Império Persa até as Índias. Então, para você ter uma ideia, naquela época a Pérsia era o grande império dominante do mundo, né? E toda a cultura que Alexandre promoveu dentro do seu reinado, dentro do seu império, prevalece até hoje, o que a gente conhece sobre o helenismo, né? Eles foram as bases da nossa sociedade, as bases filosóficas e as bases de ensino ocidental que nós temos hoje. Mas Alexandre é uma leitura muito inspiradora que pode mudar, né, que vai mudar a forma de você liderar, a forma de você pensar em trabalho em equipe, a forma de você pensar sobre a sua própria ambição e a forma também de você analisar o planejamento estratégico da sua empresa. Alexandre, ele era um grande estrategista, ele era uma pessoa que ele via além, e muitos dos seus generais não conseguiam enxergar aquilo que Alexandre enxergava. Mas legal também você ver que não só de grandes conquistas vivia Alexandre, né? O historiador Philip Freeman faz várias críticas a essa figura, né? Ele desromantiza a figura de Alexandre, mostra que ele também tinha seus problemas, ele era um bêbado inveterado, muito agressivo, né? Se você não concordava com ele, ele acabava por tirar a sua cabeça, né? Podemos dizer assim. E também ele acabou morrendo muito jovem, ele morreu com 33 anos, em suspeita de envenenamento ou de pneumonia, até hoje não se sabe, mas o fato é que o Império ruiu muito pouco tempo depois. Então é uma lição tanto de ambição, de conquista, como também de como você preservar o seu legado, coisa que Alexandre não fez. Ele tem o legado dele na história, mas o império dele ruiu muito rápido. Então eu passei brevemente aqui na parte de consciência de Alexandre o Grande, um livro de história, um dos melhores livros de biográficos que eu já li. Eu sou um grande admirador de Alexandre o Grande, eu recomendo para você essa leitura. O último livro para a gente falar de consciência, né, o de marketing, eu recomendo, não estou com ele aqui agora, que eu emprestei para o meu pai, é um livro chamado A Vida Secreta dos Clientes. Esse livro, A Vida Secreta dos Clientes, ele é muito divertido de ler porque ele é uma ficção. Ele é uma ficção que ele conta uma história de uma cafeteria que ela vai abrir o capital na Bolsa de Nova York, e eles começam a perder muitos clientes. E tem um cliente deles lá que eles chamam de O Prefeito, e ele é um cliente que tá com eles desde o início da empresa, só que esse cara para de ir e ninguém mais sabe do paradeiro do prefeito. Então eles contratam um detetive do marketing para conseguir investigar esse caso. E é legal que esse livro ele mostra, ao mesmo tempo que ele está numa ficção e é muito divertido de você ler, ele te dá lições de marketing. Então ele vai mostrando de como você pode aprender com a ficção. E basicamente, o Vida Secreta dos Clientes, ele diz que quando você vai a um negócio, é dividido em duas categorias: do trabalho que você realiza num lugar e a circunstância em que você está. Por exemplo, você vai a uma barbearia. Em qual circunstância? Ah, para esperar passar o trânsito. Ah, para aproveitar o meu horário de almoço. E quais são os trabalhos que você realiza ali? Tem o trabalho de realmente fazer a barba, mas tem o trabalho de você conversar com o barbeiro, tem o trabalho de você conversar com os colegas ali do lado, bater um papo, falar um monte de bobagem. Então o autor, ele mostra que na realidade, quando você está em um comércio, principalmente comércio, que ele faz uma análise da cafeteria, você deve se preocupar menos com a primeira camada, que é realmente a prestação do serviço, e mais com aquilo que está por trás, né? Então A Vida Secreta dos Clientes é um livro bem pequenininho, acho que tem umas 150 páginas, você vai adorar ler esse livro, você lê em um final de semana se você se dedicar. Nós vamos para a segunda parte, que é a história, onde eu vou mostrar alguns livros para você, que você vai aprender a ser um grande contador de histórias para você conseguir performar muito mais na hora de você criar os seus conteúdos, na hora de você criar e desenvolver os seus produtos. O primeiro livro sobre história é esse aqui, O Herói de Mil Faces. O Herói de Mil Faces é um clássico do Joseph Campbell. O Herói de Mil Faces, não vou mentir para vocês, é um livro dificílimo de ler, uma linguagem muito complicada. É um livro escrito lá na década de 80 pelo grande Joseph Campbell, esse grande mitólogo, vamos dizer assim, né?
e ele era um grande estudioso sobre os mitos. Ele escreveu alguns grandes clássicos da literatura de antropologia e filosofia. Acho que não pode colocar como filosofia, mas acho que a gente pode classificar como antropologia. Escreveu o Monomito, né, o Homem e seus Mitos, e o mais famoso deles, que acabou dando base para toda a indústria cinematográfica, é o Herói de Mil Faces. E o Herói de Mil Faces, ele fala o quê? Ele fala sobre a jornada do herói. Hoje é comum você ouvir, você já deve ter ouvido falar na jornada do herói, mas quando ele escreveu isso aqui, foi ele que cunhou o termo e foi ele que inventou o melhor. Ele identificou a jornada do herói dentro de diversas culturas pelo mundo, né? Ele fez um enorme estudo e baseou os estudos dele em religiões e mitos e histórias, em contos também infantis, e ele identificou que existem alguns passos aí a serem seguidos de jornada do herói. Então você pode ver hoje que todos os filmes que você vai assistir, todos são com base na jornada do herói que Joseph Campbell identificou lá na década de 80. Tá? Então o livro, ele vai explicar para você o que é uma história, ele vai te explicar o que é os heróis, o que são os mitos. Aqui, ó, dá uma olhada aqui. Isso é o que o Campbell criou, que é a jornada do herói, que é esse ciclo, né? Que ele começa com o chamado à aventura, depois tem o limiar, né? Onde você vai passar para o outro mundo, as provas, os auxiliares, a fuga, o retorno para o mundo comum. Muitas histórias acabaram ficando muito bem famosas com a jornada do herói, como é o caso do Star Wars. O Campbell, ele era muito amigo de George Lucas, e quando o George Lucas escreveu Star Wars, ele escreveu totalmente com base aqui dentro da jornada do herói. E aí o segundo livro sobre história é um livro que é muito legal você ler para complementar o Herói de Mil Faces, que é a jornada do escritor de Christopher Vogler. Então, Christopher Vogler, ele é um escritor, roteirista, consultor de Hollywood, já fez muitos roteiros para Walt Disney, e o Vogler, lá nos anos 90, ele pegou toda a literatura do Campbell e resolveu criar um padrão para a indústria de Hollywood. Como que ficou famoso a jornada do herói em Hollywood? Como que ficou famoso dentro do mundo do cinema? Por Christopher Vogler. Então é bem legal você ler os livros para eles se complementarem. O Vogler, ele não fala só sobre a jornada do herói como um aspecto de passo a passo. Ou melhor, ele te dá o passo a passo, mas ele também mostra alguns outros aspectos que ficam mais difíceis de identificar aqui na literatura do Campbell, como os personagens, então, são os arquétipos. Ele mostra como você desenvolve personagens. Então, podemos dizer assim, que o Herói de Mil Faces é um excelente livro se você quer aprender a base, se você quer aprender a teoria. Se você quiser aprender sobre como ser um bom storyteller, se você quer aprender a lógica por trás de todas as grandes histórias, leia o Herói de Mil Faces. Já digo que é um livro muito difícil, é bem complexo, a linguagem dele não é uma linguagem acessível, vamos dizer assim. Então o Vogler já dá uma traduzida. Às vezes você quer mais só para você criar um roteiro para um vídeo seu, criar um roteiro para um stories, para um reels, aprender a ser o melhor contador de histórias, você pode ir direto para o Christopher Vogler. Como essa menção rosa aqui, Story Brand, do Donald Miller, é um livro excelente também, é muito rasinho, muito bem mais acessível, é um livro que você pode ler em um dia. Lê ele rapidinho e já consegue até criar um conteúdo utilizando o Story Brand. Bem legal também, para você, se você quer algo bem mais raso do que essas duas leituras que eu recomendei para você. E vamos falar sobre conteúdo. Conteúdo é você saber vender. O melhor livro que eu te recomendo de vendas é esse aqui, o Venda Desafiadora, ou melhor, A Venda Desafiadora, de Matthew Dixon e Brent Adamson. Mas eles escreveram uma obra-prima das vendas. A gente pensa que os melhores vendedores são aqueles vendedores amigos, né? O vendedor que fica lá tomando cafezinho, o vendedor que tá lá ligando, e aí, não sei o que, ele fala, cara, isso aí já era, isso já passou. Os maiores vendedores que existem, aqueles que mais performam dentro das empresas, são o que eles chamam de os vendedores desafiadores, ou na obra original, The Challenger Salesman. Então, os vendedores desafiadores, eles têm por características desafiar os seus clientes, ou seja, eles ensinam algo novo para os seus clientes. Ele mostra para o cliente algo que ele nunca viu na vida dele. Quando você apresenta uma solução para o cliente, ele fala assim para você, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Isso realmente transformou ele. Você teve a atenção dele. Sabe aquele meme do Django Livre?
exatamente isso que você precisa fazer com o seu cliente. Depois que você ensinou para ele, você vai mostrar para ele assim, ó, o que ele está perdendo ou deixando de ganhar se ele não fizer aquilo que você acabou de ensinar para ele. Você está vendo que até agora não falou nada de venda, você não falou nada do seu produto. Depois vai para o impacto emocional. Você vai contar uma história de que aquilo que você ensinou funciona, de preferência de algum cliente seu. É a famosa prova social. Mas nesse impacto emocional, você não vai contar nada do seu produto, você só vai provar que funciona. Então ele vai ficando cada vez mais ansioso. Depois é a proposta de valor. Você vai fazer uma revisão de tudo que você falou para ele e vai mostrar um novo caminho para ele. Ou seja, você vai dizer assim, olha, eu te apresentei até aqui. Se você seguir por esse caminho que eu estou te mostrando, você vai chegar aqui. Se você não seguir, você vai chegar em um outro caminho também. E tá tudo certo. Se você quiser seguir comigo, você segue. Se não, é problema seu. Você tem que mostrar para o cliente que ele vai estar perdendo, tá? Então esse é um grande momento. E até agora não falamos de produto. Até o final, que sim, é mostrar a solução. E a sua solução é o quê? Ela vai fazer exatamente aquilo que você ensinou para o seu cliente lá no segundo passo, que é a reestruturação. Então o livro basicamente é isso, são esses passos e vale muito a pena ler. É uma obra-prima da área de vendas. Complementando a sua leitura sobre vendas, eu recomendo veemente que você leia o Receita Previsível. O Aaron Ross, ele é o cara que criou o processo de vendas de um dos maiores softwares de CRM do mundo, que é o Salesforce. E esse livro aqui, muitas pessoas hoje já adotam como algo normal, mas quando ele escreveu esse livro, foi totalmente revolucionário. Ele falou de vendas outbound e vendas inbound, ou seja, é o famoso funil de vendas, né? Então ele fala o quê? Não adianta você sair ligando para todo mundo, é o que ele chama de cold call ou ligações frias. Você precisa atrair esses clientes para dentro do seu funil e aí nesse funil você vai filtrando esses clientes, fazendo com que você perca menos tempo e sendo muito mais eficiente. No Receita Previsível ele também fala sobre a divisão do trabalho na área de vendas. Você tem uma pessoa que vai filtrar os leads, uma pessoa que vai marcar reuniões com esses leads, outra pessoa que vai fazer uma pré-venda com os leads, para o fim você tem o closer, né, que é a pessoa que vai fechar as vendas. É um processo de vendas muito mais eficiente, que hoje grande maioria das empresas bem-sucedidas na área de venda usam, mas provavelmente você ainda faz o processo de vendas manual, o processo de vendas que não é o melhor processo. Esse livro aqui é excelente. Vamos avançar aqui na nossa lista. Esse aqui é um clássico de marketing, talvez você já tenha lido, talvez você já tenha ouvido falar, que é a Estratégia do Oceano Azul. Nossa, olha que interessante, aqui no prefácio, aqui, as pessoas que recomendaram o livro, tá o Carlos Ghosn, que é o CEO na época, né, CEO da Renault e Nissan. Esse cara é um maior bandido, cara. Verdade, e tem até o documentário na Netflix, que esse cara foi preso, um monte de fraude. Olha que engraçado, tem o documentário. Eu não vi esse documentário, na verdade, mas o cara é o maior bandidaço. Mas não é porque tem um bandido aqui no livro, que o livro não é bom, tá? Esse livro aqui é excelente. Ele fala que todas as empresas competem no oceano. E tem dois oceanos. Você tem o Oceano Azul, onde as águas são mais calmas, mais tranquilas e mais límpidas, né? E você tem o Oceano Vermelho. E lá é muito difícil, tá todo mundo se degladiando, é cheio de tubarão, é peixe pra tudo quanto é lado, tá mortalidade imensa lá, tá todo mundo se matando. Ou seja, no Oceano Azul as margens são mais altas porque tem menos concorrentes e no Oceano Vermelho as margens são menores porque tem muito mais concorrentes, a competição é muito mais acirrada. E ele fala assim, olha, você pode continuar vendendo no Oceano Vermelho, tem muitas empresas muito bem sucedidas que vendem no Oceano Vermelho, mas por que você não vai para o Oceano Azul e dá uma nova oportunidade para o seu cliente? Você mostrar que você pode criar uma nova categoria, por exemplo. Tem um caso muito interessante de Oceano Vermelho versus Oceano Azul, que é um filme que estreou em 2023 na Amazon Prime, que é o filme sobre o BlackBerry. Pode assistir esse filme, é bem legal, não? Se você é muito jovem, não sabe o que é o BlackBerry, ele era um dos celulares mais vendidos do mundo, até que veio o iPhone, né? Então essa é uma grande história sobre o Oceano Vermelho versus o Oceano Azul. O framework mais importante do livro é o modelo das 4 ações: reduzir, elevar, criar ou eliminar. Você tem que olhar para o seu mercado. O que eu poderia reduzir no meu mercado? O preço? Poderia reduzir a quantidade, vamos supor. O que eu poderia criar que ninguém fez? O que eu posso elevar e o que eu posso eliminar dentro do meu mercado? Ele dá até um exemplo muito legal sobre o Oceano Vermelho do Circus e o Oceano Azul que o Cirque du Soleil criou. Então ele mostra que o Cirque du Soleil, ele elevou os preços, ele elevou a qualidade do espetáculo
ele criou narrativas, né, porque o circo não tem narrativa, ele eliminou os animais do circo, mas ele mostra que ele criou uma nova proposta de valor, que no livro ele chama de uma nova curva de valor. Obviamente, né, como ele diz aqui no livro, todo o oceano azul tende a se tornar um oceano vermelho com o tempo, aquela famosa curva de maturidade do produto. Então aí você vai fazer o que? Você vai criar um outro oceano azul. Vamos ver se vai destacar mais um trecho aqui. Tô falando, esse livro aqui é muita exceção de linguiça, né? Então, mas é legal, é um bom livro. Não é um Transformers, né? Mas é um bom filme. O último livro da nossa lista, esse livro que eu li já há bastante tempo, Hitmakers, do Derek Thompson. O Derek Thompson, ele é um editor, na época, né, ele era editor da revista The Atlantic. Esse livro aqui é o Hitmakers, como nascem as tendências. Ele fala de como que as coisas se transformam em virais, né? Muito legal esse livro aqui, principalmente o começo me tem bem forte na minha memória, que ele fala por que a Mona Lisa ficou famosa, por que os pintores impressionistas ficaram famosos, tipo o quadro de Monet. Então ele vai mostrando alguns casos de como as coisas se tornam hits. Então ele diz o seguinte, né, que nada viraliza por acaso. Ele fala que a gente vive numa era onde existe o mito do viral, que a gente fala assim, nossa, viralizou, né? Quando na realidade as coisas elas não viralizam do jeito que a gente imagina. Nada é do dia pra noite e nada é do nada. A primeira teoria que ele explica é a teoria da autoexposição, porque para as coisas viralizarem elas têm que aparecer muito. Então a gente às vezes acha que as coisas viralizam do nada, mas não, elas têm que aparecer muitas e muitas vezes. Depois ele fala da teoria também do 1 para 1 milhão, que quando você vai viralizar, não adianta você tentar viralizar sozinho. Acontece? Acontece, mas é muito mais difícil. Uma hamburgueria ficou muito famosa entre 2019 e 2020, que é a hamburgueria Pérez, lá em São Paulo. A hamburgueria Pérez já abriu lojas em vários lugares de São Paulo, agora acabou de abrir uma unidade na Alphaville, e na época ela era um grande sucesso, ela era um grande hit. E por que essa hamburgueria ficou famosa? Ela ficou do nada? Não, porque ela foi feito a teoria do 1 para 1 milhão. Começa assim, a revista Veja fez uma reportagem, aí como a revista Veja tem um alcance muito grande, foi mostrando para mais pessoas, aí mostra para outra revista, aí mostra um perfil do Instagram que é grande. Então é aquela ideia, sabe? Você não vai conseguir viralizar alguma coisa sozinho. Você precisa de padrinhos. Você precisa de que alguém maior do que você mostre para uma grande audiência. É assim que as coisas viralizam. As coisas não viralizam do nada. Por isso que é muito importante, se você quer viralizar, principalmente na internet, que você tenha padrinhos, que você tenha pessoas grandes ao seu lado. Então vai a eventos, convive com pessoas de expressão, do online, do digital, do seu ramo de atuação. Ele fala muito da importância da repetição. Você precisa estar sempre repetindo e fazendo sempre as mesmas coisas. É por isso que muitas vezes no digital a gente fala que você precisa postar a mesma coisa todos os dias. Ah, o mesmo post? Não, você tem que postar o mesmo assunto. Não adianta hoje você falar de marketing e amanhã você falar de maquiagem. Hoje você fala de maquiagem e amanhã você fala de antropologia. Não faz o menor sentido, porque as pessoas elas esperam ver as mesmas coisas. As pessoas, elas não querem ver coisas diferentes. Isso é o que o livro fala. Pensa na Ana Maria Braga. Ana Maria Braga tá há quase, acho que mais de 40 anos na televisão, fazendo o quê? Receitas. Todo dia ela tá fazendo receitas na televisão. Então, Hitmakers, último livro aqui da nossa lista. Bom, passei brevemente aqui, ou talvez nem tão breve, por todos esses livros. São livros que não são propriamente ditos de marketing, como você viu, mas são livros que vão fazer com que você crie uma consciência maior e melhor para que você consiga se desenvolver mais e, consequentemente, vai desenvolver melhores ações de marketing, melhores ideias. Porque marketing não é uma ciência de uma coisa só, ele é um apunhado de muitas coisas. Então, para você ser um bom marqueteiro, para você ser um bom empreendedor, porque todo empreendedor tem que ser um bom marqueteiro, você precisa de muitas referências. Você precisa ler livros, e ler muito, livros de mais diversos assuntos. Eu leio livros de tudo quanto é jeito. Você nunca lê um livro, aí você fala assim, eu vou ler 30 livros esse ano. Você não vai ler, vai com calma. Coloca ali 20 minutos por dia, 10 minutos por dia, o que você conseguir. Mas leia, porque isso vai te levar para outro patamar. Eu dei um breve resumo aqui das minhas leituras, de algumas das leituras que eu mais gostei dentro de marketing, mas isso não significa que você não deve ler. Você tem que ler esses livros para você tirar as próprias conclusões. Pode ser que alguns desses livros que eu citei aqui, você acha que não vale a pena. Para mim valeu a pena. No momento em que eu li esses livros, eles
eles me trouxeram insights que foram úteis para mim naqueles momentos na minha empresa. Talvez você já esteja num momento mais adiantado ou ainda não esteja preparado para algum deles. Não tem problema. Não deixe de curtir, porque isso ajuda muito o canal a distribuir esse conteúdo e para levar para mais pessoas. E coloque aqui nos comentários se faltou algum livro, se você acha legal citar algum livro aqui a mais nessa lista, ou se tem algum que você gosta também, que você já leu, ou até que não gosta. Até o próximo vídeo, explorador.